Olá, seja bem-vindo ao Cultura Entrevista. Para muitas pessoas, as dificuldades no começo da vida são um estímulo para a mudança. Dificuldades que para muitos se tornam barreiras intransponíveis, para outras são o combustível para a busca da sobrevivência e do próprio desenvolvimento. O nosso entrevistado de hoje é um exemplo de pessoa que não se intimidou diante das dificuldades da vida. O Cultura Entrevista recebe o empresário Adalton Toledo de Lima. Adalton, obrigado pela sua presença aqui na TV Cultura. Alex, eu que agradeço. Para mim é um privilégio estar aqui participando do seu programa hoje. Para quem ainda não conhece o proprietário da rede de supermercados Odelote, veio de onde e há quanto tempo está em Ipatinga? Bom, uma coincidência agradável. Hoje faz exatamente 4 anos que eu cheguei em Ipatinga. Cheguei em Ipatinga no dia 4 de abril de 1999. Então hoje é dia de soprar as velhinhas aí dos 14 anos de Ipatinga. 14 anos. É. Okay. E a origem veio de onde? Qual cidade? Eu morei até os 25 anos em Divina das Laranjeiras, uma pequena cidade ali depois de Valadares, no Vale do Rio Doce, né? No Vale do Rio Doce. Uhum. Uma cidadezinha com aproximadamente 2.000 habitantes. E a questão da sobrevivência mesmo. Meu pai era um alcoólatra, ficava às vezes caído ali pela rua, a gente tinha que assessorá-lo ali, levantar, levar para casa. E tive que começar a trabalhar cedo, aos 12 anos, então eu já comecei a trabalhar em um açougue. Aí aos 14 anos meu pai veio a falecer, ficou minha mãe e mais 3 irmãos, e a luta pela sobrevivência já começou lá em Divina das Laranjeiras mesmo. Foi um aprendizado assim, forjado, a ferro e fogo. Verdade. E a ida para os Estados Unidos? Bom, aí aos 16 anos eu precisava juntar o dinheiro primeiro para ir para os Estados Unidos, porque eu não tinha. Uhum. Então aos 16 anos eu abri meu primeiro negócio. Abri uma serralheria em parceria com um rapaz que sabia fazer, então fui aprender a soldar, cortar ferro e tal. E demorei simplesmente 9 anos para juntar $2.000 para realizar o sonho de ir para os Estados Unidos. Muito tempo para... Era aí 40, 50 reais por mês o que eu conseguia economizar e comprava dólar, 10, 15, 20 dólares todo mês e... Ao longo do tempo, dos 9 anos, juntei os $2.000 e fui para os Estados Unidos. Quer dizer, já tinha aí uma veia de empreendedor mesmo. Para economizar é preciso empreender. Também. Com certeza. Né? Tem que primeiro gerir o próprio tempo, que é o maior recurso que nós temos, não é o nosso dinheiro, é o nosso tempo. Uhum. Então, se você não administra bem o seu tempo, não vai te sobrar tempo para trabalhar e economizar aquilo que você precisa. E aí, aos 25 anos, eu saí de Divino, fui para os Estados Unidos, procurei emprego, eu mesmo... consegui o trabalho numa lanchonete e fiquei feliz porque naquela lanchonete eu comecei a limpar, lavar os pratos e falei assim, eu preciso estudar inglês. Foi aí que comecei a ir para a escola, trabalhava até às 6 da tarde e estudava das 7 às 11 da noite, todos os dias, de segunda a sexta. Hoje eu falo, escrevo, leio fluentemente o inglês, o que me ajudou, que com 1 ano e meio que eu estava nessa companhia já me deram um assistente de gerente. E depois fui promovida a General Manager dessa empresa, uma empresa de lanchonete, que faturava $500 mil mês. E eu tinha que prestar relatório para o meu patrão. E nada na vida é coincidência. O patrão era um judeu, nascido em Nova York. E foi onde que eu aprendi a lidar com esses números, relatórios, etc. Então a experiência também da administração veio lá da sua viagem para o exterior? Foi. Okay. Foi um aprendizado. Morou onde lá? Em qual cidade? Morei em Boston. Somerville, Everett, East Boston. Ok. E a volta para o Brasil e mais especificamente aqui para a região? Bom, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu fui com um objetivo. Eu cheguei, a primeira coisa que os amigos me perguntaram é: o que você veio fazer aqui? Eu sempre fui bem firme nas minhas decisões. Eu vim aqui porque eu vou comprar uma mercearia no Brasil. Eu não vim aqui à toa, não vim passar tempo. Eu vim com um objetivo. E fiquei lá quase 5 anos e... vim embora o dia que eu comprei essa mercearia, ali na entrada da Grota do Panorama, na rua Serra Dourada. Há exatamente hoje, 14 anos atrás. Quer dizer, você me explicava que era do outro lado de onde está hoje o supermercado. Isso. Era uma pequena mercearia, no começo era minha esposa, eu e 4 funcionários. Aquela aquisição da loja de frente foi no finalzinho de 2007, comecinho de 2008. O primeiro mês que nós inauguramos lá foi dia 1º de janeiro de 2008, fez 5 anos agora. Passado esse tempo, desde a aquisição da mercearia do outro lado da rua, quantas lojas são e quantos empregos já geram em Ipatinga? Eu vou voltar só um pouquinho, que quando nós fizemos a aquisição dessa loja, se você me permite pontuar isso aqui... Fique à vontade, por favor.
Isso foi no dia 1º de janeiro de 2008. E aí no dia 6 de fevereiro de 2008, uma semana depois, ou 1 mês e 40 dias depois, eu tive aquela tragédia, fui vítima daquela tragédia, que o funcionário da empresa foi assaltar a minha esposa na porta da minha casa e houve um disparo e ela veio a falecer. Ela não chegou com vida até o Hospital Márcio Cunha. Nessa época, eu pensei em parar. Fiz uma visita ao Pará, Rondônia, e falei, vou comprar terra, vou vender esses negócios, vou mexer com boi, não vou mexer com gente. Então, ali gerou um desânimo e era normal disso acontecer, diante da situação que eu estava vivendo, com 2 crianças e tal. Aí o tempo passou, meu irmão veio dos Estados Unidos, minha irmã veio de Brasília, nós unimos as forças e começamos a abrir lojas. Aí mudamos, falou, não tem mercado, o nome Aldelotti, graças a Deus, é um nome assim, bem aceito, as pessoas já se identificam com a marca. E aí resolvemos abrir lojas, hoje nós temos 7 lojas. O Aldelotti, diga-se de passagem, é o sobrenome da família de trás para frente, né? Toledo. O Aldelotti é Toledo. Essa ideia foi do meu tio Jair Toledo. Quando eu cheguei, ele já tinha ali uma pequena mercearia, o Aldelotti. Eu perguntei, tio, por que o Aldelotti? Diz ele que quando quis colocar o Aldelotti já tinha algum comercial Toledo, alguma coisa assim, aí não deixaram ele colocar Toledo, era no Iguaçu até. Hoje é no Limoeiro, supermercado. Hoje ele tem o supermercado Toledo, e na época ele colocou de trás para frente e acho que ficou bom. Deu certo. Antes de continuarmos a falar de negócio, só voltando nesse drama pessoal que você viveu, superar isso, onde você buscou forças, porque eu me lembro, eu tinha acabado de chegar ao Jornal Diário do Aço e tive que acompanhar. O seu caso foi um caso, as pessoas às vezes têm ideia assim, o jornalista é muito frio para acompanhar, mas é a profissão do sujeito, a pessoa tem que ir lá, tem que fazer as entrevistas, tem que perguntar para as pessoas as coisas, não tem como fugir dessa situação. Coube a mim acompanhar o caso naquela época e era de partir o coração, né? Por mais isento que você tem a obrigação de ser, é de partir o coração a situação que você viveu. Como foi sair dela? Olha, fácil não foi, né? Porque você deitar na cama com a pessoa que você começou a namorar, ela tinha 14 anos, você 16. Conviver 20 anos, 7 de namoro, 13 de casado. E ter que deitar na cama com seus filhos toda noite, é muito choro, e é normal, você tem o luto, você tem que viver. A força, eu acredito que vem da fé, né? Da crença e acreditar que há um propósito maior na vida lá na frente, que nós temos que superar. E não foi fácil? Não. Mas é fé, muita confiança, perseverança, persistência e saber que a dor vem, mas uma hora ela passa. A cicatriz vai ficar para sempre. Mas nós acredito que já elaboramos isso de uma maneira tranquila hoje. Você disse agora há pouco que já são 7 lojas em Ipatinga, inclusive material de construção, não é isso? Uma loja de material de construção. Quantos empregos já são gerados? Uns quase 200 empregos. Quase 200 empregos. Ânimos para mais investimentos em Ipatinga? Com certeza. Nesse mesmo ramo ou vai diversificar? Não, nós estamos pensando em diversificar um pouco, mas o nosso foco é supermercado. Então, eu costumo dizer que as pessoas às vezes não dão certo no negócio porque não focam. Esses dias teve um corretor, eu tive que brincar com ele porque ele subiu 3 vezes no meu escritório para me oferecer outros segmentos. Ele veio me oferecer segmento de farmácia, depois veio com posto de gasolina, depois veio para comprar um sítio. Eu falei, meu amigo, não leva a mal não, mas eu tenho foco. Meu negócio é supermercado. Se você tem uma loja boa que quer vender, vem aqui e me oferece. Não sobe aqui para me oferecer outra coisa mais não. Porque senão você põe dinheiro onde não é o seu objetivo principal. O nosso negócio é crescer como supermercado e vamos continuar crescendo. Esse é o nosso segmento. Podemos ter outra linha, mas esse é o pilar do nosso negócio. E como que faz para administrar ou para pensar nesses investimentos, no crescimento, numa situação de Ipatinga que tem uma área urbana superfaturada sem praticamente oferta de imóveis? Bom, eu vejo essa questão da urbanização de Ipatinga, essa questão do trânsito, eu vejo isso como um ponto positivo para o meu negócio. Quanto mais difícil ficar para o pessoal transitar na cidade, se locomover, o tráfego está intenso, é hora de eu abrir loja nas proximidades, perto da casa dele, para ele não ter que se deslocar. Cada um tem uma visão. Levar a loja até o sujeito, até o cliente. Até o bairro que ele mora. Essa é a nossa estratégia. Lojas menores, então nós não temos tanto esse problema com imóvel.
apesar dos imóveis em Patinga, é um absurdo, do meu ponto de vista. Então, como que você faz? Aquela velha história, se a montanha não vem a Maomé, Maomé encosta lá pertinho da montanha e fica por ali, estilo mineiro. É uma boa estratégia, Adalto. Nós voltamos daqui a pouco com Cultura Entrevista, esse bate-papo agradável aqui com o empresário Adalto Toledo de Lima. É um minuto só. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. artepublish@artepublish.com.br. Fique bem informado com o Diário do Aço, o jornal de maior circulação em toda a região. Tradição, credibilidade e compromisso com o leitor estão em nossas páginas. Assine e leia o Diário do Aço, o veículo com a melhor equipe de profissionais e maior estrutura para apurar e informar com responsabilidade os principais acontecimentos. Acesse também a nossa versão online, www.diariodoaco.com.br. Muito bem, nós estamos de volta com o Cultura Entrevista de hoje e o tema, novamente, é economia. Economia, direito, saúde, educação, lazer, vários são os temas que passam aqui pela pauta do Cultura Entrevista. Eu quero agradecer a você que participa, que tem mandado sugestões, críticas construtivas lá para o entrevista@tvculturavaledoaço.com.br. É com essas ajudas, essas observações que nós vamos sempre procurar melhorar o programa que acaba de completar um ano no ar. Adalto Toledo, o que você considera como principal ou os principais desafios de vocês que estão no varejo hoje? Bom, falando do meu segmento, Isso. A construção de um CEASA, uma central de distribuição aqui para atender a nossa região, para escoar a produção aqui do setor de Caratinga e toda essa região nossa e atender o supermercadista, né? Porque aquela feira que nós temos ali no Ipatingão, debaixo do sol, de chuva. Quem nunca foi fazer compra naquela feira não sabe o que é. Você enfrentar um sol quente, um calorão 2 horas da tarde, a qualidade dos nossos legumes e frutas, né, são comprometidas em fator do clima e da exposição realmente ali ao sol e à chuva. Obviamente isso tem consequência lá no preço. Isso tem consequência no preço, isso tem consequência na qualidade do produto que a dona de casa leva para sua casa. E se você quer esse produto com uma qualidade um pouco melhor, você vai ter que pagar mais caro por isso. Nós temos, né, algum estabelecimento aqui na cidade que terceirizou isso e, infelizmente, o preço é mais caro. E tem que ser. Né? Então, eu acho que a população de Ipatinga vai ganhar com a chegada de uma central de distribuição na questão do preço e da qualidade dos produtos hortifruti granjeiro, e são alimentos saudáveis, hábitos saudáveis e que podem ficar muito mais barato no custo e no bolso do consumidor. Buscar na CEASA em Belo Horizonte ou Contagem não resolve? Olha, você vê um fato interessante. O mamão sai da Bahia, passa aqui 10 caminhões de mamão na nossa porta, vai até Belo Horizonte, depois nós temos que deslocar daqui e ir lá buscar o mesmo mamão. Aí, olha a qualidade desse produto. Resolve? Resolve buscar. Agora, se nós pudermos ter isso aqui pertinho de nós, com custo mais barato e com a qualidade melhor. Eu faço ideia a caixa de mamão batendo da Bahia até Belo Horizonte, depois voltar ao Vale do Aço pela BR-381, pela rodovia do Boi. Eu faço ideia da qualidade desse mamão. Mas, enfim, desde 1995, quando desembarquei aqui humildemente com um gravador debaixo do braço para fazer reportagem nessa região, que eu falo na falta do tal CEASA e as pessoas reclamam. É falta de comprometimento de alguns setores aí, político até, com a população? Rapaz, eu acredito que falta, sim, empenho. Acho que a palavra que falta é empenho. Nós temos cobrado lá no CDL, você que participa lá conosco, né, como um dos diretores lá, nós temos sempre pontuado isso aí e temos cobrado das entidades
E a nossa esperança é que haja motivação, que haja empenho, dedicação nesse negócio, que isso saia do papel, né? O antigo prefeito aí já fez essa proposta há um tempo atrás, inclusive o Sebastião Quintão, porque tinha uma fazenda ali naquela época, eu não sei quais os motivos que ele... Mas naquela época já começou a brotar em nós essa alegria, esse desejo, de falar, que bom, vai chegar, mas não chega. Parece até o sonho da 381 que não chega. E a propósito, tem um outro problema também para o escoamento de carro, ou chegada de mercadorias aqui. Né? Há consequências, influências de rodovias saturadas. Nós falamos muito da 381, mas a 116 também está um caos, a 262 idem, a 101 lá no litoral nem se fala. Essa questão da infraestrutura da malha viária tem influenciado também nos preços que as pessoas pagam nos produtos? Influencia no preço e influencia na falta de incentivo para as empresas de vir para a nossa região. Quantas empresas poderiam estar abrindo seus negócios aqui? Atacadistas do nosso setor, por exemplo, vão para outro lugar. Atacadista igual Martins, está precisando de montar uma filial aqui para crescer, Arcon, Peixoto, para que esse produto fique aqui mais perto e o pequeno empresário não precisa ter tanto dinheiro para ter que estocar, para esperar uma semana ou duas para chegar a mercadoria. Se nós tivéssemos um distribuidor aqui perto, a mercadoria ia chegar mais rápido, com menos recurso, empatado no custo do dinheiro dentro do depósito. Okay, para as pessoas entenderem que quando se discute BR-381 e as consequências de uma rodovia saturada, não é só por causa do acidente em si, mas há toda uma consequência econômica por trás disso aí. Adalto, há uma reclamação muito constante de vocês varejistas em função... Varejistas, assim, também quem é empreendedor, quem se dispõe a empreender no Brasil sobre a sobrecarga de impostos. Como é que para você é lidar com essa questão? Rapaz, essa questão, ela influencia e atrapalha o crescimento das empresas. Porque é um absurdo essa carga tributária. Isso é uma batalha antiga. Quando nós tivemos o nosso vice-presidente José de Alencar, 8 anos junto com o Lula, aquilo foi a nossa esperança. Pensamos assim, agora alguém vai mexer e vai fazer essa reforma tributária que toda época de eleição ela entra em pauta nos discursos, nas falas, mas ninguém até agora resolveu mexer nessa caixinha de abelha aí. Mas isso afeta o nosso resultado, compromete sim o lucro das empresas, é um absurdo o que se paga de imposto. Se eu falar com você em números, você vai... Ainda bem que nós estamos sentados aqui agora, porque não tem como. Essa CLT também é outra. É mais ou menos dessa altura, assim. Então, é difícil, claro que o funcionário tem o seu direito, mas todos os dias são mais obrigações, são uma carga de tarefas e de compromissos que é colocado nos nossos ombros, que não é fácil. Ser empreendedor, ser um empresário no nosso país, quem é do segmento e está ouvindo sabe e conhece o que eu estou falando aqui. Não é fácil. E a disputa do mercado? Você disputa fatias de um mercado que é dominado por grandes redes e mais redes estão chegando aqui para o Vale do Aço. Como é que posicionar-se bem num contexto desse, Adalto? Bom, essa fala é pertinente, porque todo mundo quer uma fatia de Ipatinga e do Vale do Aço. Nós temos aí, foram construídos mais 4 supermercados agora recentemente, 5, 6 em toda a região do Vale do Aço, Ipatinga, Fabriciano e Timóteo. Todo mundo quer uma fatia do nosso mercado, quer como continuar crescendo e ganhando a participação desse mercado. Bom, eu já estou com um planejamento e devo, se você me permitir, no lançamento eu quero te comunicar. Nós vamos criar uma rede de compras, uma central de compras para atender o pequeno e médio, entendeu? Você pequeno e médio que de repente vai participar e ouvir essa programação. Daqui uns dias nós iremos convidados, eu já estou lançando isso aqui hoje, entendeu? É uma estratégia de quê? Do associativismo, de juntarmos os pequenos e os médios, porque senão nós não iremos conseguir concorrer, Eu penso que na época da crise, quanto mais chega a concorrência, é a época de você pensar em estratégias para você avançar e é a época de crescer. Não vamos parar de jeito nenhum. Não. Tá. Isso já está formatado? Vai ser coisa para 2013? Ou... Eu acredito que já vai acontecer agora em 2013, até outubro desse ano. Já vai estar tudo prontinho. Que nós precisamos. E tem alguns parceiros que já querem, já vão associar conosco para unir força e crescer junto.
É uma experiência nova ou algum outro lugar já experimentou? Não, já tem alguém que experimentou e já funciona, e nós iremos colocar em prática aqui na nossa região. Uma pergunta que eu já escutei de pessoas que estavam fazendo compra. Os preços estão muito parecidos, os preços dos produtos, principalmente aqueles produtos básicos. Por que eles estão tão parecidos? De uma loja para outra, de uma empresa para outra? Porque não tem jeito de fazer milagre, né? Então, as indústrias não têm muito o que fazer. Quando sai da indústria e entra para dentro do nosso estabelecimento, nós temos as nossas despesas, os encargos e... Então, os preços realmente, você pontuou direitinho, os preços realmente são quase que idênticos em todos os supermercados que se vai, que o cliente não tem muito essa opção de o preço está mais barato, a não ser uma oferta de um cliente ou de outro, de uma loja ou de outra. Nós temos percebido aí a aglomeração, gigantes comprando as empresas pequenas que eram concorrentes dela nos mercados em vários segmentos, aí, frigoríficos, laticínios. Isso tem influenciado também para essa uniformização de preços? Muito bem colocado. Só para informar o consumidor, hoje o leite de caixinha está na mão de 3 fornecedores só 3, BR Foods, o JBS e uma outra empresa aí. Independente da marca que você comprar? Independente da marca, se você compra Ibituruna, se você compra da Mata, se você compra o Leite Milênio, você está comprando do mesmo lugar. Bom, se a fonte desse leite é da mesma empresa, quem manipula o preço é ela vai vender do preço que ela quiser, independente da marca que o cliente queira comprar. Se nós for voltar para o segmento de frigorífico que você frisou, hoje quem domina são só 3. Marfrig, JBS e tem um outro aí, certo? Então, você vai comprar, por exemplo, igual nós chegamos a comprar aí 24 toneladas de maçã de peito. Você consegue diferença de 5 centavos, 10 centavos de uma empresa para outra. Por quê? Porque é eles que determinam o preço. Óleo de soja, está na mão de 2, 3. Açúcar, 2, 3 usinas. Por isso que o cliente não vê essa variação de preço. Porque, de repente, ele não tem essa informação. Mas essas compras, essas fusões que têm acontecido ao redor do país, principalmente no setor alimentício, têm prejudicado, sim, a competitividade, a concorrência de preço e afeta lá no bolso do consumidor. E aí sobrou um limão super azedo para o varejista fornecer para o consumidor, para o cliente dele. Como é que vai adoçar esse limão? Ou seja, já que os preços básicos são muito iguais, como é que vocês vão se diferenciar uma loja da outra? Pois é, aí vai ser a capacidade de gerir, a capacidade de atender melhor o cliente, coisas pequenas, simples, como embalar a compra para o cliente, ter um funcionário conduzindo essa compra até o carro dele, né, e o atendimento dentro da loja, uma atenção diferenciada no açougue, que hoje o forte do Odelote realmente é o açougue, porque nós temos um tratamento diferenciado para o nosso cliente. Ele chega e quer, por exemplo, o cliente pede 2 quilos de carne moída, ele vai levar ele empacotadinho, no pacotinho de meio quilo, para ele poder congelar e levar o pacotinho de meio quilo. Se ele quiser o tocinho, lá no Odelote, o seu tocinho vai picado, você não precisa picar. A maçã de peito, se você quer 10 quilos de maçã de peito, encomendou, você fala o tamanho que você quer, nós cortamos para você. Ou seja, você está diferenciando em serviços. Eu aprendi isso fora. Esse foi a experiência que eu trouxe do estágio que eu fiz nos Estados Unidos, onde o cliente realmente é tratado de uma maneira diferente. É uma cultura diferente. Nós vamos então a mais um intervalo e voltamos em 1 minuto. O Ipaminas não é só modelo de clube recreativo para os seus associados. Numa Modelar Sede Social, você pode fazer a locação e realizar a sua festa, o seu evento, com toda pompa e segurança. O clube possui salões de festas no 1º e 2º pisos, todos climatizados, confortáveis, com palco e camarim. Uma estrutura ideal para casamentos, shows, aniversários, formaturas, bailes, desfiles e outros eventos de qualidade. Venha para o Ipaminas e realize momentos felizes. Reserve já a sua data pelos telefones 3826-2582, 3826-3363 ou em nosso endereço, Rua Gonçalves Dias, 575, Cidade Nobre. Ipaminas Esporte Clube, lugar de gente feliz.
Há quase 2 décadas, procurando promover soluções estratégicas no segmento de higiene e limpeza no Vale do Aço, a Cleanup busca cada vez mais a proximidade com seus clientes através da busca de ferramentas facilitadoras do processo de limpeza. Dispondo de um amplo mix de produtos, equipamentos e acessórios para limpeza, valorizamos e respeitamos sempre o bem-estar do usuário. Trabalhamos com produtos químicos devidamente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. Atuamos também na linha de descartáveis e de produtos para atender os segmentos alimentício, médico, odontológico e industrial. Tudo com qualidade e pontualidade na entrega por meio de frota própria. Cleanup, negócios verdadeiramente limpos. Avenida Guido Marrieri, número 190, Loja B, bairro Iguaçu. Telefone 3822-4547. Nós estamos de volta com o Cultura Entrevista, que hoje recebe o empresário Adalton Toledo. Adalton, você trabalha com varejo, eu me lembro aqui, que é um certo segmento da nossa sociedade que faz uma crítica ferrenha a esse programa social do governo, Bolsa Família e outros benefícios sociais, que na verdade são distribuidores de renda no país. Qual é a sua visão crítica a respeito desse assunto? Porque a informação que nós temos, eu te pergunto isso, porque tem um estudo que diz que grande parte dessas famílias usam esse dinheiro para comida mesmo, para colocar o essencial dentro de casa, na mesa, né? Não, realmente... Nós temos clientes aqui de algumas zonas rurais, e realmente esse recurso é usado para fazer suas compras, comprar os seus alimentos. O programa em si, eu acho que, né, eu não vou entrar no mérito, mas a questão de que parte desse recurso o cliente usa para fazer compra, realmente faz, e isso é lógico, incrementa o nosso negócio e melhora um pouco o nosso faturamento. E tem uma crítica ao programa? A vida me ensinou a trabalhar muito, a começar novo, então assim, a minha experiência de vida, ela é contra, ela é totalmente oposta desse Bolsa Escola, Bolsa Família. Eu acredito que o Lula até falou essa frase uma vez, né? Eu tenho que dar a vara e o cara vai pescar. Né? E eu acredito sim na força da vontade, de conquistar, de sobreviver e não precisar de receber nada por você. Ninguém precisa. Do meu ponto de vista, nós nascemos para conquistar, para realizar, para dominar e não para receber nada de graça. A minha opinião é avesso a isso aí. É bom lembrar que o programa, quando foi lançado, ele tinha um propósito. Além de redistribuir a renda, ele tinha também uma proposta de incentivar as pessoas a serem empreendedoras, de buscarem um meio alternativo de sobrevivência, até um determinado ponto que elas não precisariam mais do recurso. Não é exatamente o que ocorre. As pessoas têm criado uma dependência e daí vem essa crítica que eu perguntei aqui para o empresário, que se ele teria a respeito do programa. É porque a pessoa pode pensar, mas Adalto, você está sendo beneficiado com o Bolsa Família porque o cliente te compra. Ok, mas se ele estivesse trabalhando, ele iria comprar também, ou seja lá, desenvolvendo outra atividade, até para ele crescer intelectualmente, crescer como pessoa e criar uma outra história. Eu discordo da dependência desse negócio, e aí gera o comodismo e etc. Legal. Adalto, muitas pessoas, nós vamos fazer entrevista com as pessoas nas ruas que enfrentam certas dificuldades, algumas pessoas até presas, outras em situações muito complicadas, e elas dizem que eu não tive oportunidade na vida. Você é uma espécie de antítese dessa história de que não teve oportunidade na vida, né? Essa questão de não tive oportunidade, essa fala para mim, ela sinceramente, ela não procede. Oportunidade se cria. E a oportunidade, o melhor momento de se criar a oportunidade é no meio da tempestade, no meio da crise, né? Ipatinga está passando por uma crise econômica, os em Minas, e daí? As pessoas estão saindo de casa todos os dias. Essa semana eu encontrei com um amigo, ele é do segmento de móveis. Ele falou comigo, eu não estou vendendo móveis, está difícil o mercado. Eu falei, meu amigo, todos os dias tem alguém casando, tem criança nascendo precisando de um berço, tem alguém saindo de casa para comprar um móvel. Agora, onde ele vai comprar esse móvel é que vai determinar o negócio. Agora, você começa a dar suas caras, ver o que você precisa fazer, quais são as estratégias que você precisa fazer, porque comprando as pessoas estão. Pode não estar comprando na sua loja, agora, por que não está comprando na sua loja? Então, essa questão de oportunidade,
né? Nós temos que criar. Vamos atrás, vamos fazer. Começa alguma coisa e a coisa vai andando ao longo do caminho, então não precisa de reinventar nada e esse é o que eu penso. Agora, você citou no começo da entrevista uma coisa curiosa. Você chegou a um momento na sua vida que você concluiu assim, eu tenho que estudar. Você, além de trabalhar, ainda se dedicou. Essa persistência também tem que haver nas pessoas. Ah, com certeza, né? As pessoas falam, eu tenho um sonho. Um sonho. Ah, tá. Um dia desse a menina perguntou, não, eu tenho um sonho. Eu falei, tem um sonho? Qual que é o seu sonho? Meu sonho é a casa própria. Eu falei, bom, você está economizando quanto para comprar essa casa própria? Não, eu não comecei a economizar ainda não. Você vai começar quando? Então isso não é um sonho. Eu falei, você deve ter comido uma feijoada boa à noite e tal, dormiu, né? E teve, de repente, achou que teve um sonho. Não, porque um sonho, você dedica tempo, seu recurso, né? E tem que estudar, tem que continuar crescendo, desenvolvendo. Para mim, continuar no segmento de supermercado, eu participo de feiras, estive na Índia, na China o ano passado, 15 dias. Tive agora em janeiro uma feira em Nova York só sobre supermercado. O meu segmento é supermercado, eu tenho que me reciclar todos os dias. O mercado muda, a percepção de compra do cliente é diferente, né, a perspectiva dele, o comportamento de consumo está mudando todos os dias. Então, seja qual for o segmento, nós precisamos acompanhar as mudanças. Então, por isso entra o estudo, o conhecimento, as informações. É lógico que isso vale também. O Adalto falou como empresário e deu um recado para quem é empreendedor, mas é óbvio que essa posição, essa ideia da dedicação, do estudo também vale para os profissionais de todas as áreas. Inclusive pessoal. Como é que você trata a questão do pessoal? Bom, a vida pessoal, para mim, se resume em família, né? Eu até postei no Face ontem as fotos que nós tiramos no shopping. Uma vez por semana eu tenho que pegar minha garotada, meus sobrinhos, senão eles ligam e brigam, né? Então a gente vai ao shopping, eu saio. Então, a família em primeiro lugar. Se você está bem na sua casa, bem com a sua família, aí as coisas andam. E essa questão familiar, ela tem um peso muito grande, porque minha mãe me dava 50 centavos para comprar uma barra de sabão Rio, não sei quem lembra do sabão Rio aí, Sim. E era para comprar uma barra com 5, e se não tinha o dinheiro para comprar aquela barra com 5, ela falava, compra só um tabletinho, meu filho, compra só o que o dinheiro dá. E tinha uma marca em baixo relevo do Cristo Redentor. Né? Isso, essa mesmo, você é da minha idade mais ou menos, você é mais novo que eu. Vamos fazer as contas depois aqui. Bom, mas essa questão da família é a base. Ok. E funcionários, Adalto? Bom, funcionários está muito difícil, é um segmento, não está tendo funcionários, principalmente homens. Todos os segmentos é a mesma fala, construção civil, a falta de funcionários, a falta de pessoas para trabalhar. Não vamos nem falar em pessoas qualificadas, porque nós podemos oferecer o treinamento à medida que as pessoas chegam. Mas homens, principalmente, para trabalhar, para carregar, para descarga, etc., tem nos deixado bem preocupados. Tem faltado esse tipo de mão de obra? Tem faltado. Porque tem saído para outros segmentos, para fora da região? O que tem está saído, né? O governo federal tem incentivado muito o Norte e Nordeste. Eu estive no Recife agora, 35 mil trabalhadores, a grande maioria homem. Então, a região Norte e Nordeste tem crescido, o povo tem migrado. Nos aeroportos a gente encontra toda hora um monte de gente indo e voltando, visitando a família, que estão trabalhando lá em cima. É o setor de óleo e gás que está crescendo no Nordeste, de óleo e Petrobras. O Porto Swap, a plataforma. Isso tem realmente tirado o povo aqui de Patinga. E o salário de supermercado também não é essa maravilha, todo mundo sabe, né? Então, o nosso turnover é muito grande, a gente sofre muito. O turnover, essa rotatividade pessoal significa a demora de treinamento. A pessoa tem que treinar, independentemente da função, ela tem que ter um treinamento mínimo, né? Tem que ter um treinamento mínimo. Essa questão do açougue, não tem açougueiro na nossa região, não tem. Você tem que pegar os meninos para formar. Nós temos, eu vou até deixar essa fala aqui, nós temos açougueiro ganhando R$ 1.500. Mais do que um farmacêutico que ficou 5 anos estudando. Por quê? Porque não tem. Eu vejo o Brasil, se nada for feito, sendo o segundo Estados Unidos quando eu fui para lá para trabalhar. Importando mão de obra. Importando mão de obra. Não tem, nós temos portugueses trabalhando lá, e eu sei que em São Paulo já tem gente do Haiti, de não sei. Nós vamos ter que importar mão de obra, porque não tem. Como nós vamos desenvolver? Desenvolver que jeito?
Ok. A questão operacional está ficando difícil. Essa valorização aí que já chegou aos açougueiros, poderia chegar aos outros segmentos também na tentativa de atrair a mão de obra e mantê-la nos cargos? Pois é, a questão onde a mão de obra não é masculina, que não se precisa de força, nessa questão todo dia tem, toda hora tem. Mas onde você precisa de alguém para descarregar um caminhão, para trabalhar numa açougue, esse segmento eu dou um incentivo para o jovem que está me ouvindo aí agora. Entendeu? Você pode se qualificar, pode treinar, porque isso está crescendo, vai crescer e daqui uns dias vai ser igual nos Estados Unidos. Um açougueiro vai ganhar R$2.000. Mas é bom lembrar que não é qualquer pessoa que consegue ser açougueiro. É preciso ter certas habilidades, Sim, cuidados. Alguns cuidados. Coordenação motora em dia. Justamente. Uma série de fatores, né? E gostar de relacionar com pessoas, né? Porque atende o público toda hora. Adalto, o Carlos Souto que nos acompanha aqui no estúdio, obrigado pela presença, Carlos Souto. Ele falou que você foi recentemente ou estava indo para o Peru. Eu estive em uma conferência no Peru esse final de semana. Tinha lá aproximadamente uns 20 mil jovens. E realmente fui lá fazer o quê? Contar o meu testemunho, a minha história de vida, de como tudo começou, os intempéries da vida, a situação difícil que... Sempre fui cercado de situação difícil. Então, qualquer situação difícil hoje não é para mim mais um big deal, como diz o americano. Você encara aquilo tranquilo. E foi para mim um privilégio, uma alegria muito grande poder compartilhar um pouquinho da minha história ali. Ok. Foi ótimo. Bom, estamos aqui quase chegando ao fim do nosso Cultura Entrevista de hoje. Deixo aqui para as suas considerações finais, Adalto. Bom, a minha palavra sempre é uma palavra de incentivo, uma palavra de motivação, de encorajamento. Eu quero deixar aí para você, principalmente essa turma jovem que hoje está aí nas faculdades, fazendo curso técnico. A minha palavra para você é: não espere a oportunidade chegar. Entendeu? A oportunidade você cria, estuda, adquira o conhecimento, adquira a informação, porque eu entendo que todo ser humano nasceu para ser um líder, todo ser humano nasceu para dominar, para governar, só que muitos ainda não entenderam. Aqueles que entenderam estão aí construindo uma história diferente, não só consumindo a história, porque existe dois públicos, o que só consome a história e o que constrói a história. A minha infância foi difícil e isso fez com que eu começasse a construir a minha história. Então, independente da sua circunstância, da sua situação econômica, financeira, a minha palavra para você é: crie alguma coisa, pense em uma estratégia, pense em uma ideia, em um produto. Eu digo sempre para os meus meninos, um dos meus filhos diz que quer ser um cirurgião, quer ser cardiologista. Eu falo para ele: meu filho, você vai estudar, você vai fazer estágio, você vai estudar, fazer um mestrado fora do país, mas você vai voltar, você vai prestar serviço no hospital, mas você vai abrir uma clínica, um hospital e gerar emprego e vai ter pessoas trabalhando para você. Todos nós nascemos para ser empreendedor, essa é a lição de vida que eu aprendi. E você que está me ouvindo, você também pode. Usa o seu trabalho, usa o seu emprego como uma plataforma, como um trampolim para você criar o seu próprio negócio, criar a sua própria independência, construir uma história e gerar emprego e renda. Essa é a fala que eu quero deixar para os nossos telespectadores. Muito bem, espero que a entrevista com Adalto Toledo de Lima seja um exemplo a ser seguido por muitas pessoas que acompanham aqui o Cultura Entrevista. Adalto, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua presença aqui na TV Cultura. Alex, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês, o Carlos Souto, nosso colega, e um abraço a todos, muito obrigado. O Cultura Entrevista fica por aqui. E antes eu lembro o contato do programa, entrevista@tvcultura-valedoaço.com.br. Deixe lá a sua sugestão, a sua observação sobre o programa e sobre as entrevistas que você gostaria de acompanhar aqui conosco. Tenham todos uma ótima semana.